Quando a gente pensa numa montadora, o que ela mais quer? Produzir um veículo e que ele seja um sucesso de vendas. A concessionária, o mesmo, para que ela venda muito. O vendedor, também. Um bom produto se vende fácil e vende com mais frequência. E o consumidor quer comprar. Nessa cadeia tem 4 partes, mas nem sempre essas 4 partes se entendem. E nem sempre a culpa é de uma delas. Então, você viu o título aí e parece que não tem nada a ver com moto? Tem sim. Bora aqui que a gente vai falar de algo muito, muito importante. Antes de começar esse vídeo, eu quero colocar aqui na tela alguns trechos que eu retirei de uma conversa, que eu não vou revelar com quem, porque não é esse o intuito, né? O intuito aqui é refletir sobre algo muito grande e muito ruim que está acontecendo. E calma, e tem a ver com a gente, mas a gente vai falar sobre isso lá no final. Vou começar lendo aqui. Ele não aguentou essa pressão, que realmente muitas vezes sufoca e causa instabilidade. O cliente muitas vezes não perdoa, mas palavras e agressões verbais, onde a culpa pela falta de produto ou falhas no mesmo, não é culpa do vendedor, mas cai sobre ele, sobre nós, até o mau atendimento das outras lojas sobrecai na gente. Não é fácil. Ao invés de recebermos um cliente neutro, já recebemos um cliente insatisfeito e temos que fazer um trabalho de neutralizar e posterior alegrar ou satisfazer. Não é fácil. E a ausência de informações acaba parecendo descaso, mas realmente não temos o que falar, que por hora nada de data, informações ou previsões. Isso é um desabafo de uma pessoa que lida com vendedores e clientes frustrados diariamente. Veja você, da mesma forma que um cliente tem uma reserva e espera ansioso pela sua moto, o vendedor só ganha seu salário quando essa moto chega e ele fatura. Então é uma frustração de ambas as partes. Só que o cliente cobra o vendedor diariamente uma posição, o que sobrepõe o peso para o vendedor, que nem vende a moto por não ter ela, e ter de administrar sua frustração e ainda ter que administrar a frustração do cliente, que cobra a mesma a todo momento. Olha que diálogo pesado, mostrando um cenário aqui bem complexo. Antes de a gente discutir isso aqui, vou precisar dar uma passada. Isso aqui foi um recorte de uma conversa que eu tive com uma pessoa que trabalha numa concessionária da Royal Enfield e que está vivendo esse estresse, esse caos, e a gente precisa discutir sobre isso porque tem a ver com o título, mas a gente vai falar sobre isso lá no final. Antes disso, vamos contextualizar alguma coisa. A Royal Enfield ela chega no Brasil em 2017 e de lá para cá ela não tem uma fama de bom atendimento. O que nesse relato a gente vê, né? As lojas que estão abrindo agora muitas vezes recebem esse cliente com uma dor, ele já vem machucado e dificulta ainda mais o atendimento. Isso traz mais trabalho para as lojas novas, porque infelizmente o atendimento ruim e bem ruim é uma realidade da marca. Eu tive a oportunidade de conversar com o Patini lá em Interlagos, que disse que vai ser feito um trabalho para tentar melhorar essa questão. Mas por enquanto, o que a gente tem é esse estigma do péssimo atendimento da Royal Enfield, que vai ter que ser mudado com um trabalho muito forte e que agora está mais difícil por conta de todo esse cenário. Somado a isso, vamos pensar aqui no esforço. Todo o esforço do atual gestor, né, o head da marca, o Gabriel Patini, é para resolver uma complexa situação atual e resquício de uma má gestão anterior. Porque de fato não estava funcionando lá atrás, tanto que ele teve que vir. E ele vindo, ele encontrou não só aqueles problemas, quanto muitos outros. E aí ele acabou pegando ali, chegando na marca para surfar uma onda positiva com os lançamentos, mas está pegando de fato uma grande turbulência. Porque veja só o cenário internacional e local. A gente tem primeiro
a subida do dólar, que estava ali na casa dos R$ 5, 4 e pouquinho há 1 ano e meio, quase 2 anos atrás. Hoje está passando dos 5,50 muitas vezes, chegando a bater 5,60, 5,70. Aí você tem os containers, que era ali na faixa de 2.500, 3.000 dólares. Agora está entre 8 e 9, podendo chegar a 13 mil dólares. Aí você pega para agravar tudo isso a seca lá em Manaus, que está dificultando escoar as mercadorias prontas para o mercado, porque também aumentou o frete local. E eu estive falando com um concessionário de uma outra marca e ele estava falando sobre isso. Com a seca se antecipando, porque normalmente ela chega num período do ano e antecipou pelo menos 2 meses, todas as marcas estão com dificuldade de escoar essa mercadoria e os fretes subiram absurdamente. Porque a gente sabe como que as coisas funcionam, né? Ah, tá difícil de escoar, então vamos pôr o preço lá em cima, que aí todo mundo vai ter que brigar por isso e vai aproveitar, entre aspas, esse mau momento para ganhar dinheiro. E aí as marcas estão com essa bucha na mão, e a Royal Enfield é uma dessa. Vamos agravar um pouco mais a situação? A Super Meteor 650 é um sucesso absoluto da Royal Enfield. Não no Brasil, no mundo. Em todos os mercados que ela está, ela vende e vende muito. E aí a fabricação dela até é um volume interessante. Mas para o nosso país, nós temos um outro agravante. Dentro da fábrica existe uma outra linha de montagem, sim, uma linha de montagem para fazer o sistema CKD, que eles não estão acostumados a fazer, que é mandar essa moto em caixotes de ferro desmontada para chegar aqui, nacionalizar, entre aspas, e levar para o mercado pagando menos imposto. E essa linha lá dentro, ela tá num gargalo, porque eles não têm o hábito de fazer isso. Então não é uma linha que consegue rodar com velocidade. E aí você não consegue escoar muitas mercadorias. E aí você pega todo esse cenário global e gera um grande problema. Falta de produto. E aí a falta de produto tem feito com que as concessionárias sofram e sofram muito. Em particular, os vendedores, que todos os dias tem que aguentar o consumidor que está no seu direito, mas que muitas vezes faz da forma errada, gritar no ouvido, xingar, como se fosse culpa do vendedor. E como a gente leu ali, o sonho do vendedor é ter a moto para ele vender, faturar e ganhar. Se não tem, ele está de mãos atadas. E como a gente viu também, não há informações. E não havendo informações, ele não tem o que passar para esse cliente. Só que o cliente não está mais tendo empatia, porque a gente está vivendo uma onda de individualismo geral no mundo muito grave. As pessoas estão olhando cada vez para si e não olha mais para o outro. E diante desse cenário, o que o coitado do vendedor pode fazer? Claro, tem os vendedores charlatões e mentirosos que diz que vai chegar, que diz que a data é aquela e às vezes nem é, ele nem tem essa data, que o produto nem está lá e ele está dizendo que está sendo montado. Esses daí tem, e quando for identificado tem que cobrar e cobrar com força mesmo, porque isso é gente que não trabalha direito. Mas na grande maioria são pessoas esforçadas que estão lá tentando fazer o seu melhor. E qual é a culpa deles? Qual é a culpa da concessionária? Hoje até qual é a culpa da marca? É um cenário complexo e muito grande e que cabe a nós, consumidores que estamos aqui do outro lado, ter um pouco de empatia. Porque você imagina, o cara tá pedindo a conta por não suportar a pressão. O cara tá no trabalho dele, dando o melhor dele e ele não tá suportando a pressão e tá tendo que ir embora, mudar. Fala, não quero mais isso aqui, pelo amor de Deus. Imagina você que está aí do outro lado, se coloca no lugar dele, todos os dias o seu chefe, o seu gerente, o seu funcionário, o seu cliente te cobrando o dia inteiro, toda vez, e às vezes com palavras agressivas, às vezes com xingamentos. Você ia suportar? Então você acha que é certo fazer isso? Cara, vamos ter um pouco mais de empatia, vamos voltar à nossa origem, humanidade. E vamos entender cada cenário de uma forma específica. Se você entende que aquele vendedor é bom e que ele está te atendendo certinho e ele não está conseguindo te dar uma resposta e está dizendo para você que não tem, tenha essa empatia e tenha paciência. O cenário vai se estabilizar em algum momento. As motos vão chegar.
É que eu sei, você assim como eu, quer rodar numa moto nova. É o teu sonho, é a tua vontade. Eu quero uma Super Meteor e não tem. Eu vou fazer o quê? Vou lá na concessionária, vou chutar a porta deles xingando? Vai adiantar o quê? Eu vou gerar estresse pra mim e pra eles. Então tem empatia. Não tá conseguindo esperar, não aguenta esperar, não causa estresse para os outros. Muda de marca. Escolhe uma outra moto. Se é aquela que você quer, tenha paciência. Uma hora ela chega, uma hora acontece. Mas não é justo a gente botar a pressão em outras pessoas que estão sob pressão para eles tentarem fazer algo que não está na mão deles. A moto não tá lá e ele não tá liberando. A moto nem veio. Não tem data. Como você viu ali, a gente leu. Não tem nem previsão. E o que eles fazem? Que retorno ele dá para o cliente? Ele vai dizer, cara, eu não tenho o que te dizer. Tem gente que está na fila há 30, 60 dias. Tem gente que vai para 3 meses de fila daqui a pouco. Mas não é culpa dele. O vendedor, tudo que ele sonha é ter uma moto desejada para ele vender. O problema é que não tem o produto. Por tudo que a gente falou. E diante de tudo que a gente falou, cabe a nós, independente de qual é a concessionária, porque eu estou falando de uma da Royal, mas pode ser outra, pode ser uma Bajaj, que está lá também com a sua fila de espera, que está sem produto nesse momento. Pode ser uma Shinerai, pode ser uma Dafra. Não importa. Tem empatia. Se o vendedor não for um charlatão, não for um mentiroso, não for um cara canalha, cara, tenha paciência. Se for, cobre. E se tiver difícil para você, troca. Vai para outra marca. Mas deixa as pessoas trabalharem com tranquilidade, com fôlego. Não faça um cara pedir as contas porque ele não está aguentando você cobrar ele todo dia. Porque você acha que é a sua cobrança. Mas imagina que são, além de você, mais 20, 30, 50, 100 pessoas o dia todo mandando WhatsApp, ligando e cobrando, cadê minha moto? E ele não tem o que fazer. Então calma. Tira o pé do acelerador, vai com calma, tenha empatia e humanidade pelo outro, tá bom? Então esse é um vídeo que eu não queria fazer, mas cara, eu senti na pele a dor dessa pessoa. E olha, era um vendedor top demais. Top demais, um cara gente boa pra caramba. E se esse cara não aguentou, eu tô imaginando os outros que não eram tão bons. Ele era muito bom e não tá mais nessa loja por conta disso, cara. Eu fiquei muito chateado. Tô vendo a pressão que outras pessoas estão sofrendo, tentando dar o seu melhor e não tá... Você imagina que é você chegar no seu trabalho e falar, meu Deus, cheguei nesse lugar, o que eu vou fazer agora? Vamos tentar fazer a vida das pessoas melhores, tendo empatia e humanidade. É só isso que eu peço. Não quero mais nem pedir nada, nem falar sobre nada. Esse vídeo é um vídeo pesado, mas é necessário, tá bom? Então hoje é sobre isso, tá bom, galera? Valeu, um grande abraço, reflita aí, faça o teu melhor sem que esse teu posicionamento afete e complique o dia a dia e o trabalho de uma outra pessoa. Porque aquela pessoa também paga as contas e cuida da família dela com aquele salário. E se ela está saindo de lá por não aguentar, imagina a complexidade que é voltar para um outro lugar, procurar uma outra coisa para fazer. Vamos ter essa empatia, tá bom? Valeu, grande abraço e até o próximo vídeo.